Paz, Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Aqui é o pastor Ismael Soares e eu gostaria de compartilhar com você aqui o meu devocional de hoje. E lendo aqui em Gálatas, capítulo de número 4, eu quero meditar com você. Se puder, por favor, leia aí Gálatas, capítulo 4, leia todo o capítulo. Mas eu quero meditar com você aqui no versículo 1, que diz o seguinte: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, nada ainda que seja senhor de tudo. Então, nesse capítulo, né, se você ler o capítulo todo, você vai ver que o apóstolo Paulo ele está falando, obviamente, da lei, né, e ele está dizendo que o período em que nós estávamos debaixo da lei é porque nós ainda não havíamos alcançado a maturidade. Então, a lei era uma espécie de tutor, né? Até o tempo da graça, onde nós alcançamos a maturidade, então podemos tomar posse da herança de Cristo. Mas eu não quero falar disso, eu quero, na verdade, fazer um paralelo aqui, da mesma forma que o apóstolo Paulo fez, só que levar para um outro lado, levar para a questão da maturidade, né? E assim, a maturidade, nós alcançamos ela através de duas coisas. Uma, através de tempo, né? A gente alcança a maturidade com o passar do tempo, com as experiências e também com o conhecimento. E focando na questão do conhecimento, o apóstolo Paulo ele fala na carta aos Efésios, no livro seguinte, no capítulo 2, ele diz que ele faz orações a Deus para que o povo tenha o seu conhecimento iluminado. Então está aqui no capítulo, desculpa, na verdade é o capítulo 1, no verso de número 17, diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da herança dos santos. Então ele está dizendo o seguinte, que na oração dele, ele está pedindo para que Deus possa iluminar, né, abrir a mente dos irmãos para que eles tenham conhecimento, para que eles cheguem no conhecimento e então entendam quais são as riquezas que Deus tem para o seu povo. Na carta também aqui aos Hebreus, o autor de Hebreus ele fala uma coisa interessante. Hebreus capítulo 5. Se você for ver Hebreus capítulo 5, você vai ver também algo interessante a esse respeito. O versículo de número 12 diz assim, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, olha só, ele está dizendo que pelo tempo que os irmãos hebreus já tinham, eles já deviam ser mestres. Isso logo ensina pra gente que Deus não quer que a gente fique no básico, sabe? Os primeiros rudimentos são os conhecimentos básicos da doutrina de Cristo. O autor de Hebreus está dizendo, olha, pelo tempo eu tenho que ficar ensinando para vocês até as coisas básicas. Vocês já deviam ser mestres. Só que eu tenho que ficar alimentando vocês com leite porque vocês ainda são menino. Então, seja, se você não pode comer um alimento sólido, é porque você ainda não é maduro suficiente. Então, a falta de conhecimento, amados, também se traduz em falta de maturidade. E como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Gálatas, enquanto a gente não tiver maturidade, a gente não pode tomar posse da herança, tá? E a herança, lógico, eu não estou falando de salvação, não estou falando de vida eterna, mas eu estou falando das riquezas do conhecimento de Cristo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. O que eu quero dizer, amados, é que Deus tem coisas gloriosas, tesouros para revelar para nós através da sua palavra, e que nós só vamos alcançar essas coisas a partir do momento que nós nos aprofundarmos no conhecimento, para a gente poder ter um alimento mais sólido e não só ficar se alimentando com leite. Amém? Que isso desperte o teu coração para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe você.